Salmo 73, um salmo do Asaf, que em 1 Crônicas 16:5 diz que Asaf era o diretor do departamento musical no tempo de Davi. Vamos ler o salmo de Asaf, Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para ele não há preocupações. O seu corpo é forte, sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar. A violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam, falam com maldade, falam de opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, cada manhã eu sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Só refleti para compreender isso, achei tarefa pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. O Salmo 73 nos fala das crises de um adorador. Ainda que a maioria de nós concorde que Deus seja bom e que vale a pena obedecê-lo e viver na presença dele, a maioria de nós também será tentada, em algum momento da vida, a duvidar destas verdades. Em ocasiões específicas da vida, nós ficamos em crise de um adorador, como o nosso irmão Asaf. Crise se vale a pena mesmo continuar fazendo bem, tratando as pessoas com amor, acreditando, confiando. Se vale a pena realmente ser justo e obedecer a Deus, se apesar de fazermos tudo isso, tem pessoas que vivem tão errado, tão dedicadas a si mesmas, ao pecado, à malignidade, e aparentemente elas estão se dando bem. Crise de um adorador. Asaf, ele escreveu ainda, além desse, ele escreveu mais 11 salmos, e nesse salmo, ele desabafa, ele coloca para fora uma crise que ele viveu internamente. Em alguns momentos ele diz: olha, eu pensei nisso, foi difícil. Ele não chegou a verbalizar isso e alimentar essa crise, porque essa é a grande questão, amado. As nossas crises precisam ser bem administradas. Teremos crises, teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo e buscar ao Senhor para superar esses conflitos da nossa fé. Não negá-los, não disfarçá-los, ser honestos e assumir que em alguns momentos nós olhamos para pessoas ímpias, malignas e se dando bem aos olhos naturais,
se dando bem nas questões materiais. E o que nós percebemos no versículo 17, que você pode olhar na sua Bíblia, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, é que o que acabou gerando essa crise na vida dele foi um certo afastamento do altar de Deus, da presença de Deus. Ou seja, quanto mais intimidade com Deus, mais eu enxergo as coisas da maneira de Deus. Quanto mais eu me afasto desse lugar de intimidade, que ele chama aí do santuário, da comunhão, as crises tendem a aumentar. Quando eu não cultivo uma vida diária com Deus, de intimidade, isso abre portas para tentações, crises e dúvidas perigosas. O que acontece então conosco, que aconteceu com Asaf, quando nós estamos longe do altar? Pelo menos 4 coisas para a gente pensar. Primeiro, ele cobiçou a vida dos arrogantes. Ele começou a ter uma cobiça, ele começou a admirar o resultado aparente e imediato de pessoas que são infiéis a Deus. Acredite, você sabe disso, há pessoas que são infiéis, desobedientes, malignas, e elas aparentemente estão tendo resultados, estão sendo bem-sucedidos, estão passando nos concursos, estão ganhando eleições, estão enriquecendo mais e mais, o patrimônio delas só aumenta, mas o Asaf e nós só cobiçamos essa vida dos arrogantes quando estamos longe do altar, primeira coisa. Segundo, longe do altar, o que aconteceu com ele, e pode acontecer conosco, se estivermos longe do altar, ele invejou a tranquilidade dos infiéis. Olha o versículo 4 do Salmo 73, ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver prosperidade dos maus, versículo 3, e o 4 ele diz: para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e forte. Quem de nós, quando vemos uma pessoa justa, íntegra, boa de coração, enferma, quem de nós não passa na nossa mente aquele pensamento: tanta gente ruim que está com saúde, e essas pessoas que nós amamos tão boas, estão enfermas, estão com sérias dores, não às vezes apenas física, mas na alma. Ele invejou a tranquilidade dos infiéis, se sentindo injustiçado e por isso desmotivado. Versículo 5 ele diz: eles não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros, eles não passam as lutas que eu passo e nem que algumas pessoas fiéis passam, eles estão aparentemente tão tranquilos. A gente começa a invejar a tranquilidade das pessoas que estão longe de Deus. Isso acontece porque nos afastamos do altar. Terceiro lugar, o que ocorre com Asaf, ele questiona a aparente falta do juízo de Deus. Quando nos afastamos de uma intimidade com Deus mais profunda, nós olhamos as pessoas errando, pecando de maneira deliberada e pensamos assim: como que o juízo de Deus ainda não veio sobre essa pessoa? Não é isso que a gente pensa? E aí, às vezes, a gente acaba até considerando que não vale a pena ser justo se estas pessoas injustas, elas não sofrem, aparentemente. A gente acha que o juízo está atrasado. Mesmo no pecado, a gente percebe que o castigo que a gente espera que as pessoas às vezes colham, não sobrevém sobre elas. O Asaf fala isso de vários momentos. Ele fala que eles dizem, versículo 11, olha só o que os ímpios dizem: como Deus ficará sabendo? Acaso há no Altíssimo algum conhecimento? Ou seja, os ímpios chegam a dizer isso: Deus não sabe de nada, Deus não está vendo nada. Eles roubam, eles mentem, eles brincam com as coisas de Deus e dizem: que mal vai acontecer comigo? Que mal! E aí a gente olhando para isso, parece que Deus não está trazendo juízo. Em quarto lugar, quando a gente se afasta do altar, como Asaf, uma crise que o adorador também pode passar, ele questiona se vale a pena preservar a integridade. Ele chega a essa questão: será que vale a pena? No versículo 13, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar nas mãos na inocência. Foi inútil, eu tenho sido fiel, eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, eu tenho louvado, eu tenho sido fiel no dízimo, e é inútil, porque eu estou passando lutas,
que o ímpio não passa. Irmãos, essas crises homens de Deus vivenciaram. Jeremias vivenciou, Abacuque vivenciou. E nessa cultura nossa hoje evangélica, que às vezes é muito voltada para as coisas materiais, para a prosperidade apenas visível, muitos de nós temos passado por essas crises. Alguns, eles estão percebendo, outros estão nesta crise e não percebem. Quando nós começamos a esfriar na vida espiritual, de oração, de comunhão, quando nós começamos a diminuir a capacidade de servir o próximo, no fundo, nós estamos dizendo com as atitudes que não vale tanto a pena assim ser fiel, investir no reino, porque tanta gente ruim, má, perversa, que se dá bem aparentemente. Irmão, mas a vida do Asaf, o salmo do Asaf muda no versículo de número 17. E a partir do 17, nós vemos uma mudança profunda que ocorre conosco quando nós entramos no santuário de Deus. Quando nós entramos no lugar secreto e temos intimidade com a presença e glória de Deus. Nós saímos dessas questões. O que ocorre conosco quando nós nos voltamos para a intimidade com o Senhor? Quando nós estamos diante da intimidade com o Senhor, a luz de Deus brilha e o nosso foco muda. Os nossos sentimentos e interpretações e valores mudam. Pelo menos 3 coisas ocorrem com o adorador quando nós nos achegamos à intimidade do Senhor. Em primeiro lugar, na presença de Deus, nós vemos que o juízo do mal vai vir no tempo oportuno. Vai vir. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E é isso que diz Gálatas capítulo 6, não zombe de Deus, tudo que o homem planta ele colhe, mas quando vai colher? Nem sempre é na hora. Alguns dizem, aqui se faz, aqui se paga. Isso não está na Bíblia e não é verdade. Há pessoas que vão viver 100 anos, vão prosperar, vão ser aparentemente bem-sucedidas, vão ter saúde e vão viver deliberadamente no pecado, e o juízo vai vir no dia da prestação de contas. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. E aí você vê isso no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Quando eu estou na intimidade com o Senhor, a eternidade se manifesta no meu entendimento, na minha alma, e eu percebo que eu não vivo para esta terra, e eu percebo que o juízo vai vir, e ao invés de eu invejar a arrogância e a prosperidade dos ímpios, eu lamento, eu tenho compaixão, eu choro por ver tanto desperdício da vida e tanta miséria espiritual, porque o dinheiro, os bens, sem a presença de Deus, só servem para serem usados ainda no dia do juízo contra a própria pessoa, porque o Senhor deu estas questões até para que a pessoa às vezes administre para abençoar outros, para dar glória a Deus, e se tornou um Deus na vida da pessoa, e elas vivem no pecado. Os poderosos, os ricos, e também aqueles que têm pouco e que vivem deliberadamente no pecado, o juízo vai vir. Verdade? Por que o juízo ainda não veio? Porque Deus é misericordioso e dá tempo para as pessoas se arrependerem. O amor de Deus não cabe na mente do ser humano, porque Deus não ama somente a criança abusada, Deus não ama somente o filho abandonado, Deus não ama somente a família que teve alguém assassinado. Deus ama o assassino da família, Deus ama o abusador, Deus ama o pai que rejeita. O amor de Deus não cabe na nossa mente. Prolongar da vida e dar à pessoa uma certa capacidade de prosperidade, mesmo ela no pecado e na iniquidade, não é indiferença de Deus e nem falta do juízo, é misericórdia para que a pessoa se arrependa, e também é oportunidade para a pessoa ser grata a Deus,
E se ela não for, no dia do juízo, tudo isso será usado contra ela. Deus vai dizer: eu te dei tudo, não para aprovar o que você fazia, mas para te dar consciência da minha graça, para que você se arrependesse, mas você viveu apenas para as coisas materiais dessa terra. Em segundo lugar, quando nós entramos na presença de Deus, não apenas o juízo final a gente vê, né? Mas também na presença de Deus nós seremos quebrantados. Na presença de Deus nós somos quebrantados. Versículo 22: eu estava embrutecido, sem entendimento, como um animal diante de ti. Você que é cristão, crente, evangélico ou discípulo, o nome que você preferir, você e eu podemos nos tornar pessoas embrutecidas, cegas. Podemos nos tornar religiosos mal-humorados, nos frustrando porque não alcançamos algumas bênçãos, ou olhando para a vida das pessoas sem Deus ou infiéis, e até tendo uma certa inveja da vida delas. Agora, quando a gente entra diante da presença do Altíssimo, o nosso coração se desmancha, se quebranta, a gente enxerga as coisas como elas são e não como elas parecem ser. A luz de Deus coloca os valores nos seus devidos lugares. O que é o homem rico, o que é o homem saudável no corpo, o que é o homem que aparentemente tem uma linda família e tem tudo que o ser humano valoriza, o que é esse homem sem a graça de Deus? A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, a palavra que Jesus usa: esta noite pedirão a tua alma. O que você tem guardado, para que será? Para quem será? Nós precisamos viver uma vida intencional para a glória de Deus e vivendo uma vida missional para que cooperemos, para que o evangelho do reino seja conhecido em toda a terra e que o Senhor Jesus volte. Nós somos aqueles de Hebreus 11, queremos ser, pelo menos, que não vivem para esta terra, vivem almejando a cidade celestial, homens e mulheres que o mundo não seja digno deles, pessoas que sejam desprezadas pelo mundo, que às vezes não tem nada neste mundo, mas tem tudo, porque tem o Senhor, tem a presença dEle, tem a certeza da eternidade. Nós vivemos para a eternidade. Deus plantou a eternidade no nosso coração. A cada dia nós devemos viver o dia plantando para a volta de Jesus, para a eternidade, vivendo prioridades para a glória de Deus, o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Então a presença de Deus gera esse arrependimento, esse quebrantamento, essa humildade, só na presença de Deus. Você pode ser adorador, Asaf, você pode ser Jeremias, você pode ser Abacuque, mas todos eles, quando a gente se afasta um pouquinho dessa intimidade maior com Deus, o brilho do mundo nos fascina, nos distrai, nos gera aflições, angústias, amargura. Quanto pessoa crente amargurado, porque ele vai vendo pessoas conseguindo coisas que eles ainda não conseguiram, ou pessoas curadas enquanto eles estão enfermos, e invejamos as pessoas que têm plano de saúde, e nós vamos para as filas e ficamos lá sofrendo, e nós somos do Senhor. Querido, adore a Deus, adore a Jesus. Que bem você tem na terra ou no céu, Ele é o nosso tesouro, Ele é tudo que temos. E em último lugar, quando a gente entra nesse lugar de intimidade do santuário, na presença de Deus, nós vamos ter convicção do seu cuidado, da sua direção e da eternidade na presença dEle. Olha o que diz o versículo 23. Versículo 23: no entanto estou sempre contigo, tu me seguras na mão direita. O Asaf que dizia: não vale a pena ser justo, eu ainda sofro todo dia. Por que Asaf diz que ele sofria todo dia, era castigado? Porque quem anda com Deus, ele está sendo disciplinado pelo amor de Deus. Ele sofre às vezes com as dores do mundo, com o pecado ao seu redor. Ele sofre de olhar para ele e enxergar nele as debilidades, mas Deus mostra pela graça para nos aperfeiçoar. Mas agora, o Asaf agora diante do Senhor, ele diz: tu me guias com o teu conselho, versículo 24, e depois me recebes na glória. Ele diz: vale a pena andar com o Senhor, porque Ele me dá
Ele cuida de mim, Ele dirige os meus passos, me corrige e me espera na eternidade. Eu estarei com Ele eternamente. Vale a pena obedecê-lo, vale a pena vencer o mal com o bem, vale a pena confiar e amar, vale a pena perdoar, vale a pena perder bens para não se corromper, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, mesmo que eu esteja enfermo, sofra lutas, mesmo que eu não prospere como alguns ímpios, jamais, que eu não tenha algumas coisas que Deus pode não me dar, mas eu confio nele, eu descanso nele, e ele começa a louvar a Deus, dizendo isso, versículo 25, quem tenho eu no céu, além de ti? O céu só é céu porque o Senhor está lá. Nós não vamos para o céu, não queremos ir para o céu por causa das ruas de ouro, nós não queremos ir para o céu porque não queremos ir para o inferno. O que nós queremos é permanecer em Cristo Jesus, e o céu é céu porque Jesus está lá. Nós queremos estar nele, e vida eterna não é um lugar para onde vamos, vida eterna é conhecer a Jesus, estar nele. Quem está em Cristo já tem a vida eterna, não terá. A vida eterna está em nós, é a qualidade de vida, é Cristo em nós, qualidade de vida de Deus. Salmista Asaf, ele diz, no versículo 26, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, ainda que eu tenha desgastes na terra, Deus é a minha fortaleza, do meu coração, e Ele é a minha herança. Os que se afastam de Ti, certamente perecerão. Na presença de Deus nós temos a convicção de que o juízo é certo, iminente, sobre aqueles que endurecem o coração e não se arrependem. Versículo 28, ele diz, mas quanto a mim, olha só, quando estamos diante dele, nós sabemos que bom é estar perto de Deus. É bom estar diante dele, e não só estar, é bom fazer dele o meu refúgio, ele é a minha segurança, e não só isso, para quê? Para proclamar todas as suas obras. Eu quero estar com ele para proclamar, para revelar Jesus, para revelar o amor de Deus, para revelar as obras de Deus, quem ele é. A minha satisfação está nele. Quando estamos diante dele, então, nós temos convicção do seu cuidado, da sua direção, da segurança da eternidade. Nós voltamos a confiar, a descansar e a compreender o caminho do Senhor. Isso vai gerar novamente prazer e satisfação de estar com Ele e de manifestar uma vida na presença dEle. O Senhor nos abençoe, amado, e que nós sejamos verdadeiros adoradores, que assumamos os momentos de crise, mas os superemos na presença de Deus, na intimidade do santuário do Altíssimo. Pai, obrigado, porque o Salmo 73 é uma realidade que todos nós temos que aprender constantemente. Nesta manhã, renova o nosso amor, prazer da intimidade do Senhor, da obediência ao Senhor, da obediência que não espera resultados imediatos, da obediência que ilumina os nossos olhos, para não ficarmos amargos ou críticos quanto a pessoas que aparentemente estão se dando bem, praticam o mal, mas elas estão em muitas áreas aparentemente melhores do que filhos e filhas do Senhor. Mas nós te agradecemos, porque tudo isso é aparência, e a aparência do mundo passa. A verdade é que quem está em Cristo tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo tem a eternidade dentro de si e tem a vida eterna, porque tem a vida verdadeira em Cristo Jesus. Pai, eu oro para que cada um de nós sejamos iluminados por essa palavra e permaneçamos fazendo bem, obedecendo, amando o Senhor e desfrutando da alegria do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.